Você sabia que existem vários exames capazes de diagnosticar um câncer? Certamente você já se perguntou, será que não tem um exame de sangue que é capaz de trazer para mim a informação de que se eu tenho ou não um câncer? Por isso fique nesse vídeo até o final que eu vou falar para vocês tudo a respeito dos exames para você saber como diagnosticar um câncer. Primeiro, o que é o diagnóstico de um câncer? Primeiramente, é a gente saber exatamente se naquele paciente, se naquela biópsia, existem células malignas, entender qual é o tipo dessa célula maligna, para entender qual é o melhor tratamento que a gente vai fazer. O tratamento sempre se baseia no tipo de doença, ou seja, onde aquele tumor nasceu e no estágio que a doença está. Se a doença ela é um câncer de mama, que está em estágio inicial, a gente usa um tipo de tratamento. Ou se a doença é um câncer de próstata, que está num estágio avançado, a gente usa outro tipo de tratamento. Então, o primeiro mito que a gente precisa tirar aqui, não existe um tratamento único para combater o câncer. Então, já cai por terra todas aquelas teorias de que existe a cura milagrosa, existe uma cura escondida contra o câncer. Não. O câncer, ele é diferente entre si. Muitas vezes, o mesmo nome do câncer, câncer de pulmão. Tá, mas o câncer de pulmão de uma pessoa é totalmente diferente do câncer de pulmão de outra pessoa. E vamos falar então dos exames de imagem que nós utilizamos na maior parte das vezes para diagnosticar, ou pelo menos para trazer para nós uma ideia de que aquele paciente está com câncer. E não somente isso, é o exame primordial para a gente saber se o tratamento que nós estamos fazendo está sendo resolutivo, se a gente está levando aquela doença à remissão ou se ela está descontrolada, se ela está aumentando independente do tratamento que a gente está fazendo. Então, o primeiro exame que eu trago aqui para vocês é o ultrassom. O ultrassom ele é um exame antigo e ele tem vantagens e desvantagens. Eu vou começar aqui sempre pela vantagem, depois vou para as desvantagens. Primeiro, o ultrassom é um exame rápido, barato, acessível. Qualquer lugar que você vá, geralmente você vai encontrar uma máquina de ultrassom. Entretanto, ele não é um exame tão confiável assim. Isso por quê? Você já deve ter visto as imagens de ultrassom, eu estou passando aqui para vocês. E ele é um mundo preto e branco, que muitas vezes ele é interrompido por conta de alguma estrutura, principalmente gás dentro do abdômen, algumas estruturas que ficam na frente das outras. Então, muitas vezes, não é raro da gente pegar pacientes com câncer de pâncreas, por exemplo, que a gente consegue diagnosticar em outros exames de imagem, e quando a gente vai olhar o ultrassom estava normal. Por quê? Porque as alças intestinais ficam na frente, o intestino fica atrapalhando, e não dá para ver muito bem os órgãos mais profundos com o ultrassom. Além disso, ele depende muito do médico que está operando o aparelho. E hoje em dia, a gente tem que ser muito franco com vocês, cada vez mais uma baixa qualidade de médicos que estão indo laudar os pacientes, então não é raro da gente ver, infelizmente, exames normais, sendo que existia ali sim uma doença. Vamos passar para o segundo exame, exame de tomografia computadorizada. A tomografia é um exame que ele usa a radiação, ele é um grande raio-x, digamos assim, que a gente consegue mapear de forma mais clara os órgãos, seja pulmão, mediastino, fígado, rins e por aí vai. A tomografia, ela já consegue trazer para a gente informações muito mais precisas. Inclusive, se nós formos olhar os guidelines internacionais, a tomografia ela é um dos principais exames utilizados. Na nossa prática, a gente utiliza a tomografia com contraste, geralmente, desde que você não tenha contraindicação, como uma insuficiência renal, por exemplo, para a gente fazer o início do diagnóstico, ou seja, a gente faz o primeiro exame, a gente vê o nódulo e a gente começa a fazer os tratamentos e compara sempre com aquele nódulo inicial para saber se o tratamento está respondendo, se a doença está respondendo ao tratamento ou não. Então a tomografia ela é um dos principais exames que nós temos. Na prática, nós utilizamos a tomografia? Sim, utilizamos e muito a tomografia. Entretanto, eu particularmente não gosto tanto de usar a tomografia para o abdômen. E eu vou trazer aqui para vocês o porquê. Porque o próximo exame que eu vou trazer aqui, que é a ressonância nuclear magnética com contraste, ela traz para a gente uma maior sensibilidade na avaliação da doença. Ou seja, ela consegue ter uma precisão, ela consegue trazer um pouco mais de informações quando a gente compara com a tomografia. Por isso, a ressonância, na nossa avaliação, na minha avaliação, ela é um dos principais, se não o principal exame que a gente utiliza na oncologia. Todos esses exames que eu disse até agora, eles são exames que a gente consegue ter uma ideia do nódulo,
ter uma ideia do que está acontecendo, os contornos desse nódulo, principalmente com a ressonância nuclear magnética, quando o paciente ele vai para uma cirurgia, que geralmente é o exame, é o tratamento curativo por si só. A cirurgia é o tratamento que cura o paciente com câncer. Quando a gente faz uma quimioterapia, uma imunoterapia, muitas vezes a gente está preparando o paciente para aquele tratamento definitivo e curativo que é, muitas vezes, a cirurgia. Então, o que eu geralmente sugiro para os pacientes? Uma tomografia de tórax e uma ressonância de abdômen. Isso quando não está disponível, aí sim, um dos exames que nós oncologistas mais apreciamos, mais gostamos, mais indicamos para o paciente, que é o PET scan. O PET scan é um exame mais moderno, muito pouco acessível, infelizmente no Brasil, porque ele é um exame caro, que demanda mais tecnologia, demanda médicos ultra mega especializados em medicina nuclear, onde se utiliza uma glicose radioativa que se injeta no corpo do paciente, e os locais do corpo onde está tendo maior metabolismo, ou seja, onde está tendo mais povoamento de células, digamos assim, e as células estão trabalhando mais, elas captam essa glicose radioativa e um aparelho consegue captar o local do corpo onde está tendo esse excesso de trabalho. E geralmente esse excesso de trabalho são os tumores. Então, o PET scan, ele é o exame, muitas vezes, de eleição, principalmente quando a gente está procurando metástases à distância. Então, por exemplo, chega um paciente para nós com um câncer no fígado. Nós fazemos uma ressonância nuclear magnética com contraste. Com essa ressonância, nós conseguimos mapear muito, muito bem o fígado. Então, a gente sabe exatamente onde está passando um vaso, onde está passando, digamos assim, um nervo, qual a relação desse nódulo com a cápsula hepática, com as estruturas próximas. Entretanto, para a gente saber se esse paciente tem metástases à distância, o melhor exame acaba sendo o PET scan. Então, não é raro nós pedirmos mais do que um tipo de exame, como eu disse aqui para vocês no começo. Muitas vezes eu peço ressonância nuclear magnética e um PET scan. A gente sabe que hoje em dia a gente já está conseguindo adicionar em um único exame o PET junto com a ressonância, mas isso é muito raro, pouquíssimos centros no Brasil fazem isso. Então, na prática, ressonância nuclear magnética de abdômen junto com PET scan. Então, Rodrigo, mas eu não tenho condições nenhuma. Eu faço simplesmente tomografias. Estou sendo subavaliada, digamos assim. Veja, na prática, pelos estudos clínicos que nós temos, você não está sendo subanalisada, você não está recebendo um tratamento ou uma avaliação inferior. Entretanto, na nossa prática clínica, a gente sabe que a tomografia computadorizada ela é inferior a esses outros exames que eu disse aqui. Por isso, infelizmente, se a gente for ser muito claro, muito franco, fazer somente tomografia traz para a gente menos informações do que aqueles pacientes que fazem ressonância e aqueles pacientes que fazem PET scan, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre exames de sangue. Existe algum exame de sangue que é capaz de falar para nós que existe um câncer no corpo? Existem alguns tipos de biópsia líquida, hoje em dia, coletas de sangue, onde procuramos material genético tumoral circulando. Só que, de forma alguma, a gente pode utilizar isso como diagnóstico de câncer. Então, tá bom. Mas quando então que a gente utiliza isso, já que ele não serve para diagnosticar um câncer? Muitas vezes, o paciente com câncer de cólon, por exemplo, ele faz a cirurgia e aí a gente se pergunta, será que esse paciente precisa de um tratamento adjuvante, de um tratamento preventivo como a quimioterapia? Talvez sim, talvez não. Se esse paciente que tinha um câncer, que operou, tiver células tumorais circulando no sangue, ele precisa de quimioterapia. Agora, eu ir ali na rua e pegar qualquer pessoa, falar, vamos fazer um exame, um teste para você saber, para a gente saber se você tem células tumorais circulando no seu sangue. Isso está totalmente contraindicado. A gente não pode utilizar isso como um rastreio, como um check-up, como um screening de câncer. Então, outros exames de sangue, nós temos os marcadores tumorais. Por exemplo, o CEA, câncer do trato gastrointestinal, o CA15-3 no câncer de mama, o PSA no câncer de próstata, o CA19-9 no câncer de pâncreas e no câncer de fígado, alfa-fetoproteína no câncer de fígado e o CA125 geralmente em câncer de útero, ovário e peritônio. Esses são os principais marcadores, mas lembre-se, esses marcadores de forma alguma eles são capazes de trazer para a gente o diagnóstico de câncer. Eles trazem para a gente sugestões. Eles viram e falam assim, olha, o paciente chegou aqui para mim,
com um PSA alto, eu já posso diagnosticar o câncer de próstata, sim ou não? Não, eu preciso de um exame adicional. O paciente chega aqui para mim com CEA, que é de câncer coloretal, de 3.000, por exemplo. Eu posso dizer que esse paciente tem um câncer coloretal? Não, ele simplesmente me indica: ei, vá fazer um exame mais específico, que afasta ou confirma que esse paciente tem um câncer ou não. E qual é esse exame ultra mega específico e que confirma ou afasta o diagnóstico? É a biópsia. Então, todo paciente, para ter o diagnóstico de câncer, ele precisa de uma biópsia. Então, a biópsia traz para a gente informações do tipo do câncer, qual órgão ele nasceu, qual é geralmente o melhor tratamento a ser feito, se o tumor ele é agressivo ou não. Então, esses aqui são os principais exames, a principal forma que nós raciocinamos na hora que nós estamos movendo as peças de xadrez para a gente conseguir trazer o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Iniciado o tratamento, nós utilizamos muitas vezes esses exames para seguir se esse paciente está tendo uma boa resposta ao tratamento que está sendo proposto ou não. Eu estou muito positivo de que esse canal vai chegar para mais pessoas, e assim como você, assim como alguém da sua família, precisa dessas informações. E um simples like seu pode sim fazer com que você ajude a salvar uma vida que você nem sabe que existe. Meu nome é Rodrigo Fogassi, compartilhe esse vídeo e em breve eu trago mais vídeos na luta contra o câncer com você.